Esse vídeo é para todo mundo que deseja viver o ministério. E ou também serve para quem pensa em ter um canal no YouTube, ou uma página no Instagram, um perfil numa rede social falando de Jesus e tal, mas que pensa em anunciar Jesus. Cara, eu decidi gravar esse vídeo porque várias vezes eu pensei em parar por um bom tempo, inclusive. Eu parei de gravar vídeo aqui, meio que deixei as coisas de lado. E aí eu voltava esporadicamente, gravava mais um vídeo, depois parava, aí desanimava, aí eu via o resultado, aí desanimava de novo. Eu falei, cara, não é pra mim. A mesma coisa no ministério. Muitas vezes eu sempre sonhei em viver o pastoreio. Hoje eu sou um dos pastores auxiliares na minha igreja e na liderança eu pensava assim, cara, isso é pra mim. Aí do nada acontecia algumas coisas que eu desanimava completamente e falava, isso não é pra mim de jeito nenhum. E eu quero compartilhar só duas lições, cara, dois princípios que eu aprendi com dois professores de pastores lá no seminário que eu faço, seminário de teologia, e são duas lições muito simples que me colocaram na rota certa. E eu quero de alguma forma te ajudar, talvez isso sirva para você também, tá? A primeira coisa que eu aprendi foi uma lição do meu professor até de línguas, né, de hebraico e grego. Ele ouviu de um outro professor dele, e ele dizia o seguinte: Deus te usa de acordo com as ferramentas que você tem. Então, olha só, você tem algumas ferramentas, vamos pegar aqui como se fosse da construção. É como se eu tenho uma enxada, então Deus vai te usar com enxada. Eu tenho um martelo, então Deus vai te usar com martelo. Qual é a ideia? Cara, se você tem um martelo, não é para você ficar pintando as coisas, entendeu? Agora, se você tem um pincel, então Deus talvez queira te usar com esse pincel. Você precisa entender habilidades que você tem, dons que você tem, e, cara, oferecer a Jesus para você ser usado nisso. E entender que se Deus já te deu isso, cara, use para a glória de Deus. Sabe, eu sempre fui um cara que gostei de falar, de comunicar, de falar em público e tal. E às vezes eu ficava falando, isso não é pra mim. Eu sempre fui um cara eu vou fazer isso agora, eu sempre fui um cara que gostei de ficar indicando livro, ficar indicando material, falar do evangelho. Eu sempre fui apaixonado por isso, é a paixão da minha vida. E eu ficava, não é pra mim. Cara, mas olha só, se Deus te deu essas ferramentas, sabe, se você tem essas ferramentas, use para a glória de Deus. E aí também tem um outro lado. Se Deus te usa de acordo com as suas ferramentas, tenha novas ferramentas. Gente, um dos maiores erros é a gente parar de aprender, é parar de progredir. Então, tenha novas ferramentas e pegue essas ferramentas e seja usado no reino de Cristo. Um outro princípio muito importante que eu aprendi, e aí foi com outro professor de teologia bíblica, ele dizia que uma pergunta que a gente precisa se fazer no ministério é: quem vai te avaliar é quem te chamou. Faz muito sentido, né? Quem te avalia é aquele que te convocou para aquilo. E isso a gente precisa ter também, cara, muita maturidade no ministério, e muita maturidade se você quer começar a ter um canal, algo assim. Porque a gente tem a tendência a ser refém das avaliações das pessoas. A gente tem uma tendência muito perigosa de ser refém, de saber, será que estão gostando? Claro que, gente, os indicadores são importantes, os feedbacks são muito importantes, mas não ser refém da opinião das pessoas, principalmente quando o assunto é ministério. Quem te chamou foi Deus. Cara, se foi Deus quem te chamou para aquilo, se foi Deus quem colocou isso no teu coração, você precisa entender o seguinte: foi Deus que me chamou, então é a Ele que eu devo responder. Se é Deus que me chamou, eu preciso da aprovação dele. Sabe, é aquela ideia do seguinte: quem vai corrigir a minha prova não é quem estuda comigo. Quem vai corrigir a prova é o professor que ministra aquela aula, aquela matéria. É a mesma coisa. Se Deus te chamou para o ministério, você precisa ter o total foco em viver de forma que glorifique e agrade a Deus. Não desanima. Não seja refém de abraços, de aplausos. Não seja refém, talvez aqui no Instagram ou tal, não seja no YouTube, não seja refém de curtidas, sabe, de sucesso de números, mas seja dependente para saber se Deus de fato está se agradando disso, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo te ajude nisso, e se te serviu, se você quiser compartilhar alguma coisa, chama a gente, manda aqui nos comentários. Se te ajudou, foi bom pra você, curte,
compartilhe com mais uma pessoa, se inscreve no nosso canal para junto a gente estar nesse lugar aqui de mesa, falando de Jesus e honrando a Ele. Tamo junto, que Deus te abençoe e vamos!